Você tem muitas dores pelo corpo? E como se livrar dessas dores? Foi-se o tempo em que o reumatismo significava incapacidade física. Hoje em dia, a preocupação é um tratamento de qualidade para os pacientes. Dia 14 de novembro, a doutora Giovana Gomes Ribeiro vai dar uma palestra em que ela fala justamente como se livrar dessas dores. Ela está aqui com a gente no estúdio para tirar suas dúvidas ao vivo. Você pode participar com o nosso WhatsApp, viu? Que é 489-8822-6543. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde, Grazi. Vamos fazer o seguinte, antes de a gente partir para o WhatsApp aqui, vamos perguntar o que é o reumatismo, né? O que a gente pode definir essa doença? O reumatismo é um termo consagrado popularmente, mas na verdade são mais de 100 doenças reumatológicas que a população fala sobre esse nome, né? Reumatismo. Na verdade, reumatismo é um termo muito genérico. A gente, quando está falando, por exemplo, de febre reumática, gota, fibromialgia, lúpus, artrite reumatoide, todas essas doenças são reumatismos. Os reumatismos são doenças que atacam principalmente o sistema muscular e esquelético, né? Que é o sistema que nos dá sustentação e mobilidade. São mais ou menos 1000 estruturas entre ossos, articulações, músculos, que podem ser envolvidos principalmente nessas doenças. Bom, e quais são os primeiros sintomas, né? Como é que a gente pode já identificar essa relação de doenças? O sintoma mais comum são as dores articulares, né? Quanto mais... São nas juntas, é isso? Nas juntas, dores nas juntas. E quanto mais crônico ficar esse quadro, quanto mais crônica for a dor, e se ela tiver acompanhada de aumento de volume, inchaço, calor e vermelhidão, mais provável é que isso seja um reumatismo. E tem idade, doutora, para isso? Existem reumatismos, né, doenças reumatológicas que envolvem desde crianças até a terceira idade. Mas existem, por exemplo, doenças que acometem mais a infância, por exemplo, a febre reumática. E doenças que acometem mais indivíduos da terceira idade, por exemplo, osteoporose, osteoartrose. Existem outras doenças que são típicas, por exemplo, de indivíduos jovens, como o lúpus. Então, cada doença tem como alvo uma faixa etária, às vezes tem diferença entre os sexos. Como são muitas doenças, é difícil a gente dar uma resposta única. Só, né? Você pode participar, viu, através do nosso WhatsApp, que já aparece aí na tela para você, que é 98822-6543. Acertei, produção? Acho que é isso, né? E já tem uma pergunta aqui. Qual é o princípio, por exemplo, identificada essa doença, qual é o primeiro passo para um tratamento? O primeiro passo é fazer o diagnóstico correto. Como a gente comentou que são mais de 100 doenças, a gente... Que tipo de doença, no caso? A gente... Através da entrevista, que é a consulta, a gente direciona a investigação. Se é uma criança que está tendo febre após um episódio de dor de garganta, a gente faz o quê? Direciona a investigação para uma febre reumática. Se é uma senhora na menopausa que teve uma primeira fratura, a gente vai investigar o quê? Osteoporose. Então, a gente faz a investigação e aí com exames de imagem, exames de laboratório, faz o diagnóstico exato e aí sim parte para o tratamento. Certo, já tem uma pergunta aqui, o Marcos de São José. É verdade que no frio é mais frequente os sintomas? Sim, nos dias frios nós temos mais dores articulares. Nem todos esses casos são reumatismos crônicos, né? Porque o que acontece é que no frio a gente comumente fica um pouco mais recolhido, com mais contratura muscular, né? E existem também mudanças de temperatura e de pressão atmosférica que realmente os pacientes têm razão, tem mais dores naquelas articulações já doentes. Então é verdade, nos dias frios os sintomas articulares pioram, mas não quer dizer que todas essas pessoas têm reumatismo crônico. Tem pessoas que vão ter dor só naqueles dias e depois passa. Como eu falei, quanto mais crônico for essa dor e se tiver outros sintomas acompanhando, é mais provável que seja então um reumatismo. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Tenho muita dor nos ombros, tenho muita dor no dedo do pé, às vezes acordo à noite, com muitas dores em todo o corpo, né? Como faço? Será que isso é reumatismo? Eu tenho 52 anos e acabei não identificando essa doença ainda. É do sexo masculino? Masculino. Então um homem de 52 anos, o que a gente tem que pensar? Como é que funciona a cabeça do médico, né? É um homem de 52 anos que, pelo que eu entendi, tem dores de início abrupto de noite, acometendo os dedos dos pés. Uma das coisas que a gente pensa, o nome difícil é artropatia microcristalina e o nome comum é gota. Então, uma das coisas que a gente pensa, que
quando o paciente entra no nosso consultório, a nossa cabeça começa a raciocinar, qual é a doença mais provável nesse paciente, por exemplo. E aí, no caso dele, a gente provavelmente direcionaria a investigação, então, para uma gota. Se ele tivesse dor na coluna também, a gente investigaria um outro grupo de doenças que chama espondiloartrite. Então, nosso raciocínio vai muito sexo, idade, profissão, quais são as articulações envolvidas, há quanto tempo, e aí a gente dispara a investigação para ali. Dá o diagnóstico, né, doutora? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Tenho dores nas juntas, não todos os dias, mas elas doem. Tenho 49 anos. É uma mulher. Como eu falei, a gente teria que perguntar o quê? Tem outros sintomas associados? Essas juntas incham? Elas ficam vermelhas, quentes? Tem rigidez de manhã? Quanto mais longa, mais prolongada é a rigidez matinal, maior é o risco de que isso seja um reumatismo. Então, como eu falei, o raciocínio clínico é assim, a gente busca indícios de que aquele paciente tem uma doença reumatológica crônica. E esses indícios são cronicidade da dor, rigidez matinal prolongada, outros sintomas inflamatórios associados naquela junta. Se essa paciente, por acaso, tiver isso, a gente sugere, então, que procure um reumatologista para investigar esse quadro. Com certeza, o mais rápido possível, né? Boa tarde. Há meses estou sofrendo com dor na base da coluna, ultimamente dói muito. Tenho medo quando estou andando, parece que vou desmoronar e cair. Tenho 57 anos, é um homem. Por exemplo, existe um grupo de doenças, ele não comentou há quanto tempo ele tem esse quadro, né? Comentou. Mas existe um grupo de doenças que acometem principalmente homens a partir dos 40 anos, que envolve basicamente a coluna, que chama espondiloartrite, tá? Então esse é um grupo de doenças que a gente investiga. Agora, por exemplo, se esse paciente, a dor começou agora, com 57 anos, e tem mais um padrão mecânico, que a gente chama que é quando começa o esforço físico, começa o exercício, a gente já pensaria numa doença degenerativa. Então, como eu falei, o ouro da investigação é a conversa com o paciente, né? Em uma consulta, 1 hora de consulta com o paciente, a gente tem ele nos fornece muitas pistas de qual diagnóstico é. E aí a gente só dispara a investigação baseado no que o paciente fala pra gente. Então, o ouro é a informação do paciente. É o contato com o paciente, né? Boa tarde, meu nome é Miriam, tenho um inchaço na nuca, no braço esquerdo, e ele fica inchado e quente. Isso já é um indício de que realmente ela deve ter um quadro inflamatório um pouquinho mais delicado, né? Porque não tem só dor, tem dor, aumento de volume e calor, né? Calor. A gente sugere realmente que ela vá investigar, porque às vezes ela está notando em 2 locais, mas o médico, quando examina a gente chama provoca, a gente chama manobra provocativa, a gente provoca, a gente acaba descobrindo que ela tem dor em outros locais que ela sequer sabia, né? Isso é complicado, né? Doutora, essa palestra que vocês vão dar dia 14 de novembro, parece que já se esgotaram as vagas, é isso? Então, eu queria fazer uma pequena correção. Nós estamos promovendo um ciclo de palestras no CCI, né? Essa primeira palestra não sou eu que vou ministrar, é uma fisioterapeuta, uma fera, que tem doutorado no Canadá em dor crônica. É a doutora Juliana Barcelos, que é fisioterapeuta no Hospital Universitário. Ela então, gentilmente se ofereceu para fazer essa palestra no dia 14. Em 2 dias, as vagas esgotaram. Então, nós pedimos, por favor, para ela abrir um novo dia. Então, foi aberta uma nova data, dia 17. Isso que eu ia falar. Dia 17 de novembro. Então, na segunda e na quinta-feira, haverá uma palestra ministrada pela Juliana Barcelos, com o tema reumatismo, o que posso fazer para me livrar dessas dores? É importante as pessoas ter conhecimento, né, saber mais sobre essa doença, a informação. Acho que esse é o papel não só dos médicos, né, da gente como jornalista também, né, doutora? Na verdade, o conhecimento é a base de tudo, né? Porque a gente tem que imaginar que a própria nome doença crônica já acarreta o quê? Uma experiência permanente para aquele paciente. Não é assim uma gripe que ele tem 3 dias e semana que vem ele não precisa mais se preocupar com aquilo porque ele passou. Essas doenças, como os reumatismos, né? Elas são uma vivência que o paciente vai levar por anos, às vezes décadas. Então, quanto maior o conhecimento que ele tem daquela doença, mais ele vai poder participar do tratamento, dar opinião, informar a família. Então, assim, a gente chama isso de empoderamento. O paciente adquire um poder sobre a vida dele, né? Isso é muito importante. Muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos, né? Acho que a gente conseguiu passar um bom recado para os nossos telespectadores, viu? Eu que agradeço a você, a tua equipe e aos teus telespectadores. Obrigada.